Olá, eu sou a engenheira ambiental Carla Gianfrancisco Falasca. Sou membro da EASP, presidente da EABAT e participo na APEA. Também estou na FINEAS e na Associação de Guarulhos. E quero convidar vocês hoje a estarem participando conosco das palestras sobre a Semana da Água, que é uma promoção dessas associações que eu falei a vocês. Hoje teremos a engenheira ambiental Liege Fernanda Coston Wozniak falando sobre águas e sedimentos, técnicas de mediação e análise. Convido vocês a participarem e a estarem conosco aqui por hoje. Então, vamos conhecer a nossa palestrante? Tudo bem, Liege? Oi, Carla, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de estar por aqui, de falar um pouquinho sobre o que eu trabalho, um pouco do que foi a minha pesquisa. E, bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre água e sedimento, sobre as técnicas de medição e análise que eu usei ao longo de toda a minha pesquisa de doutorado. Como a Carla já me apresentou, eu sou engenheira ambiental, meu nome é Liege Wozniak, eu sou doutora e especialista em recursos hídricos e monitoramento ambiental. Então, vamos lá. Bom, para começar, por que a gente estuda sedimentos? Por que sedimentos são importantes e como eles podem ser influenciados pelas nossas atividades e como nós podemos influenciar essa dinâmica? Bom, para começar, sedimentos, eles são formados a partir do intemperismo sobre a bacia hidrográfica. Eles podem ser formados por partículas de solo, partículas de rochas, fragmentos biológicos, ou mesmo uma combinação de cada um desses fatores. E a dinâmica de sedimento na bacia, ela respeita alguns processos, por exemplo, processos de erosão, de transporte e de sedimentação desses sedimentos ao longo de toda a bacia hidrográfica. Porém, quando a gente inclui as nossas atividades, como quando a gente cria uma urbanização, agricultura, o próprio setor de energia, indústria, enfim, todas essas nossas atividades sobre a bacia hidrográfica podem causar algumas questões, alguns problemas que venham a intensificar esses processos do sedimento, da dinâmica de sedimento, que inicialmente eram naturais, mas acabam sendo intensificados. Então, a gente tem intensificação ali da erosão, a gente pode ter processos de sedimentação, ao mesmo tempo que a gente aumenta o transporte de nutrientes, a gente pode fazer com que, por exemplo, locais que não tinham problemas com poluição da água, com qualidade da água, passem a ter problemas devido a esse transporte de nutrientes que ocorre juntamente com o sedimento. Bom, aqui no Brasil, atualmente, a gente não tem nenhum estudo oficial assim, que nos traga qual o real impacto do sedimento no país como um todo, assim. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles fazem um levantamento anualmente sobre as principais causas de problemas nos rios que eles avaliam. E a gente pode ver aqui que o sedimento, ele figura como o segundo colocado nessas principais causas de problemas nos rios. Porém, eu diria até que esse problema, que essa questão vai um pouco mais além, porque sedimento, ele geralmente está associado a outros tipos de fatores, a outros fatores que podem também causar problemas nos rios. Então, por exemplo, o sedimento está muito associado ao transporte de nutrientes, ele está associado ao transporte de metais, turbidez. Então, ele figura não só como segundo colocado, mas ele também está associado aos demais aos 10 primeiros colocados nessa lista de problemas, de causas problemáticas nos rios lá nos Estados Unidos. Outra questão é que os danos provocados pelo desequilíbrio de sedimento no ambiente lá nos Estados Unidos, eles custam, em média, 20 bilhões de dólares por ano.
Aqui no Brasil, isso equivaleria, na cotação atual, a mais de 100 bilhões de dólares. Então, é realmente uma questão preocupante e bastante onerosa para a gente, né? Então, o que fazer, então? A gente precisa conhecer a dinâmica do sedimento e como ele funciona no nosso país, né? E a gente faz isso através do monitoramento ambiental. Então, por exemplo, atualmente, a análise de sedimento no país é feita realmente através do deslocamento de equipes. As pessoas, elas precisam ir para campo, elas precisam coletar amostras e fazer essas análises no laboratório. E esse tipo de trabalho, ele realmente é oneroso, ele é trabalhoso. Então, apesar do tamanho do Brasil, a gente tem toda essa rede hidrográfica e essas dimensões continentais que o Brasil tem, as equipes ainda assim conseguem fazer o máximo que elas podem para obter esses dados. Mas, embora elas façam muito, a gente ainda observa muitas inconsistências, observamos muitas lacunas e uma baixa frequência de análise nesses dados. Como eu coloquei aqui, o Brasil, hoje em dia, ele conta com 1.600 estações hidrossedimentométricas. E, mesmo assim, a gente observa alguns problemas com relação a esses dados, quando eles faltam, quando a gente precisa de dados para analisar. Então, nesse sentido, tem se proposto mais o uso de tecnologias alternativas. E entre essas tecnologias alternativas, eu posso citar os métodos ópticos e os métodos acústicos. Bom, os métodos ópticos, eles podem ser entendidos aqueles, por exemplo, a gente pode fazer com imagem de satélite, pelo sensoriamento remoto, que a gente pode usar imagem de satélite, imagem de drone, ou mesmo numa escala local, através da medição do espectro que refletiu ali da água. Outro método óptico que podemos usar são os fluidímetros. Eles nos dão uma análise mais pontual e não tanto mais pontual do que está acontecendo na água. A mesma coisa ocorre com os instrumentos de difração a laser, que estão se tornando um pouquinho mais populares, vamos dizer assim, agora nos últimos anos, para esse tipo de análise. Bom, com relação aos métodos acústicos, a gente tem dois tipos, o Side-Looking ADCP e o Down-Looking ADCP. Esse primeiro, o Side-Looking ADCP, ele é mais operacional, ele se tornou operacional nos últimos anos lá nos Estados Unidos e tem sido muito usado pelas agências federais para obter esse tipo de análise, para obter esse tipo de dado, que é a concentração de sedimento e a quantidade de sedimento que passa por ali, a descarga de sedimento. Agora, os estudos, eles estão mais olhando para a questão do Down-Looking ADCP, que não nos traz uma análise contínua, um monitoramento contínuo, mas ele nos dá maior resolução ao longo da coluna d'água, ao longo de toda a seção transversal, e também, assim como o anterior, ele nos traz informações de vazão e após algum processamento, de concentração. Mas tá, eu estou falando de todos esses métodos e eu não falei exatamente como funciona o método que eu usei ao longo da minha pesquisa, que foi o método acústico, e por que ele é interessante. Eu pesquisei um método acústico para análise de sedimentos, para obter esse dado, porque com ele a gente consegue ter maior resolução ao longo da seção transversal aqui. Então, a gente aumentar a resolução tanto espacial quanto temporal nesse sentido. Porque a gente vai poder ir mais vezes a campo, a gente vai poder, inclusive, ir a campo quando é perigoso mandar uma equipe num período de chuva, por exemplo, quando as vazões são muito mais fortes e é inviável a pessoa entrar no rio e fazer as coletas de água, por exemplo. E mesmo a medição com equipamentos convencionais, como o molinete e o próprio flow tracker. Bom, então vamos lá.
O que é um ADCP? O que é esse equipamento acústico que eu tanto falo? Bom, primeiramente, o ADCP, ele é um equipamento que foi criado e ele é muito utilizado para medir vazão. Ele considera a onda sonora, o efeito Doppler, para visualizar partículas na água, sobre a suposição de que essas partículas, elas viajam na mesma velocidade da água. E a partir disso, a gente consegue obter a vazão do rio, que é o fluxo de água que está passando naquele local, naquele momento. Mas agora vocês me perguntam, Thalia, de como que eu obtenho uma estimativa de sedimento a partir disso? Bom, como eu falei, ele é uma onda sonora. O som é uma onda de pressão. Então, quando ela se propaga e ela encontra um reparo rígido, como é o sedimento, ela vai refletir. Eu estou mostrando aqui nessa animaçãozinha aqui. Esse pulso refletido, ele é proporcional à concentração de sedimentos que está ali no momento da medição. Então, basicamente, após a medição, eu vou ter um sinal do ADCP. Eu preciso levar esse sinal comigo para o laboratório, né? Eu preciso pegar, quando eu fizer a análise desses dados, fazer um pós-processamento aplicando as correções a esse sinal. E então obter uma curva de correlação que vai que vai relacionar ali esse sinal corrigido com o sedimento em concentração lá na hora da medição. Então, por exemplo, uma questão que sempre me perguntam, eu não vou poder comprar esse equipamento agora e aplicar ele diretamente no meu rio e já obter ali a minha concentração de sedimentos. Isso, obviamente, não vai ser possível. Isso é verdade se quiser só obter a vazão. O que eu vou precisar estabelecer é essa curva de correlação ONC. Então, eu ainda vou precisar fazer coletas manuais e análise desses sedimentos no laboratório, para poder estabelecer essa curva. Então, o que a gente entende é que esse método ele não é um método excludente, ele é um método que veio para complementar as análises convencionais. Então, por exemplo, a gente já iria fazer uma análise de sedimento ao longo de um certo tempo em determinado rio. Então, usando esse equipamento, a gente pode aumentar a frequência amostral, a gente pode aumentar essa resolução tanto temporal quanto espacial. E sem contar que o legal dessa técnica, como eu já comentei anteriormente, é que é possível a gente obter dados quando é perigoso ir para campo, quando é perigoso fazer essas coletas. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns dos meus resultados que foram... O meu doutorado eu fiz aplicação tanto em ambiente lógico, em rio, quanto lênticos, né, que são... No meu caso, eu apliquei em reservatório. Eu tive a chance de, no meu doutorado, fazer um monitoramento durante um evento extremo. E esse evento, por ser um momento de pesquisa, realmente a gente conseguiu fazer juntamente a coleta de água naquele ponto, naquele dia. Porém, nem sempre isso é possível, né? E, bom, essa coleta, essa análise nos permitiu ver que, feita a meia sessão, nos permitiu ver que, por exemplo, a gente faz a coleta e tem um dado, 160 miligramas por litro, que foi o que nos apareceu pela análise laboratorial, pela análise convencional. Porém, toda a análise com a DCT me permitiu ver que existe um gradiente, que existe uma variação da concentração ao longo da coluna d'água. Muito diferente do que foi detectado no método convencional. Então, por exemplo, muitos dos estudos que são feitos de entrada de sedimento, de fluxo de sedimento em reservatórios, seja para implantação de novos barramentos, ou para estudar o tempo de vida útil desses reservatórios, eles são feitos com dados como esse aqui, que são tirados da meia sessão e que são considerados uma média significativa aqui. Porém, a gente acaba ignorando essa parcela grande de sedimentos, essa parcela que entra naquele momento, que é quando a gente vai ter uma entrada maior, num evento extremo, né, que a gente vai ter. Esse tipo de variação, ele foi também observado em outras seções transversais ao longo do mesmo rio.
Então, quer dizer, essa também é uma questão que a gente tem que levar em conta. A gente precisa enxergar o que está acontecendo ao longo de toda a coluna d'água e não somente pegar um único ponto e dizer que aquilo é sempre significativo para toda a região. É claro que a gente consegue fazer isso com análise respeitando muito do que é feito já na teoria, respeitando, porque a teoria ela é bastante robusta e a gente pode usar ela. Porém, em alguns momentos a gente ignora o que está acontecendo um pouquinho mais profundo, um pouquinho nessa região onde a gente transporta mais sedimento e a gente pode estar subdimensionando algumas das nossas análises. Outro local que eu pude analisar foi um ambiente lento. Então, a gente fez alguns transectos no interior de montante pré-jusante de um reservatório, e a gente pôde detectar com esse método a entrada da pluma de sedimentos nesse reservatório. E isso é uma questão muito importante, por exemplo, para o gerente do reservatório, para aquele que vai tomar a decisão de como operar o reservatório. Então, por exemplo, se você tem um reservatório para captação de água, num período de chuva, quando você tem uma entrada grande, um volume muito grande de sedimentos entrando, você saber como ele está dispersando ali dentro, como está sendo esse comportamento de sedimento ali dentro, você pode decidir de onde você vai fazer a sua captação de água, de qual altura a captação de água vai ser feita naquele momento. E isso pode ajudar a reduzir custos ali na hora do tratamento de água para distribuição. E tem outras coisas que podem ser analisadas, como, por exemplo, a qualidade de água do reservatório. Se o reservatório está tendo um problema grande de eutrofização, se for analisar a quantidade de sedimento que está entrando, ele pode ter uma ideia de quanto de nutrientes que está sendo carregado com isso e aonde estão sendo as zonas de deposição desses nutrientes, certo? Então, bom, como consideração final a esse respeito, eu coloco aqui que é muito importante a gente estudar novas tecnologias, mas não só estudar. A gente precisa também sair só desse ambiente de pesquisa em que a gente só fica estudando, mas a gente precisa também aplicar. A gente precisa que essas tecnologias elas venham se tornar operacionais, porque como a gente pode ver, que a gente tem um país de dimensões continentais que produz muito sedimento e de forma variada ao longo do ano, por exemplo. E além disso, complementar todas essas estações sedimentícias, porque realmente ir para campo, fazer todas essas análises, eu entendo que dá muito trabalho e realmente é uma coisa bastante difícil de se fazer. Além disso, estudar essas tecnologias baixa muitos custos de monitoramento, baixa os custos com a manutenção das estações. Ela permite também a gente mapear as seções transversais, como eu falei ali, a gente vê toda a dinâmica de sedimento, a gente vê como esse sedimento está se espalhando numa coluna d'água, se entrando no reservatório. E isso pode também propiciar o aumento de vida útil desses empreendimentos. Sem contar que quando a gente está bem embasado, com uma série de dados bem robusta, fica muito mais fácil para a gente tomar decisões, para o gestor tomar decisões, seja no reservatório, seja em gestão de um órgão público. E é excelente a sua palestra, foi muito bom, eu adorei. E agora eu quero te fazer algumas perguntas, posso? O que claro, você me diz? Fica à vontade. Isso é muito bom. Então vamos lá. Eu gostaria de ver com você o seguinte, tá? Como e onde os engenheiros ambientais podem utilizar essas ferramentas? Vamos dar alguns exemplos aí para os nossos colegas, né? Para que eles estejam participando. Certo. Bom, como eu falei, a questão de monitoramento ambiental, ela precisa estar sempre muito robusta, né? Para que a gente possa tomar decisões. Então, por exemplo, se o engenheiro ambiental trabalha na operadora de saneamento do município, do estado, enfim, ele pode ajudar o gestor, se ele já não for o gestor, né? Ele pode ajudar o gestor a tomar decisões com esse tipo de equipamento, a decidir em que momento eles vão precisar modificar um pouquinho a operação do reservatório para deixar que
os sedimentos passem pela barragem, por exemplo. Isso pode ser também, os engenheiros podem usar esse tipo de equipamento para estudos de transposição de rio, por exemplo. A gente sabe que transposição de rio, eles querem que a transposição seja feita com a água, mas não é só a água que vem ali junto na transposição. Vem os nutrientes, vem o sedimento, e isso precisa ser quantificado. A gente precisa entender, porque você passar o sedimento de uma bacia para outra, isso também pode ser problemático. Então, vamos quantificar qual é o tamanho do problema e como a gente vai lidar com isso. Então, esses são alguns pequenos exemplos do que... Pequenos não, né? São grandes exemplos, são grandes estudos. Mas da onde a gente, como engenheiro ambiental, pode atuar utilizando esse tipo de ferramenta. E, claro, tem outros exemplos que a gama é enorme, a gente sempre pode atuar em muitas coisas. E esse é o legal da nossa profissão. Então, vamos lá. Deixa eu te fazer outra pergunta. Nessa atividade, né? Quem que são os nossos possíveis clientes? Quem é a pessoa que vai precisar desse serviço? Conta para mim, Liege. Olha, por exemplo, eu sei que recentemente a Agência Nacional de Águas, ela adquiriu alguns equipamentos, não sei exatamente quantos, mas adquiriu alguns equipamentos ADCP, para fazer um monitoramento contínuo de rios. Então, isso já está acontecendo. Agora, eles precisam entender como funciona esse tipo de metodologia. A gente pode aplicar essa metodologia para eles e deixar a rede de monitoramento e toda a série histórica mais robusta, aumentar essa frequência, ensinar eles como aumentar a frequência de análise, por exemplo. Outros potenciais clientes também, a gente tem aqui no próprio estado, né? Eles precisam, a gente ainda a gente tem essa rede de monitoramento federal que eles compilam, mas ainda assim a gente tem uma rede de monitoramento estadual. E a própria rede de monitoramento estadual, eles vão em pequenos rios onde a União não vai. Então, e esses rios, eles também são importantes na produção de sedimento da bacia. Então, é importante que eles também saibam, estejam unidos com esse tipo de ferramenta. E o engenheiro ambiental pode ser a pessoa, pode ser a pessoa que vai ensinar, que vai transportar para eles esse tipo de ferramenta, que vai indicar como funciona essa metodologia. Então, eu espero ter te respondido um pouquinho essa pergunta. Respondeu sim. E aí eu vou fazer mais uma, tá? Prometo que essa é a última, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos na Semana da Água, né? Então, eu gostaria que você colocasse qual que é a importância desse tipo de monitoramento com relação à água. Por que a empresa tem que fazer? Porque ela tem que contratar um engenheiro ambiental, porque o engenheiro ambiental tem que se empenhar e tem que fazer esse estudo, porque nós temos que utilizar essa ferramenta de tanta importância, e qual que é a importância com relação à questão da água? Bom, esse é um equipamento já que nos dá a vazão, né? E combinado às outras análises que a gente pode ter aí a carga. Qual é a carga que está entrando tanto de sedimentos quanto de outros tipos de poluentes, de nutrientes ali? Claro, esse equipamento, ele não é usado para ver outros parâmetros, como, por exemplo, fósforo, enfim. Mas a gente sabe que muitos desses nutrientes, eles vêm absorvidos junto com o sedimento. E que eles, eventualmente, quando há sedimentação, eles ficam inertes, né? Mas, pelo menos a fração particulada. E eles acabam ficando inertes. Mas quando isso volta para a água, você saber essa dinâmica de sedimentos em um período mais chuvoso, como eu sempre falo, a gente vai entender por que provavelmente a qualidade da água ela piora ali. A gente vai ver essa ressuscitação de sedimento acontecer. E, nesse sentido, esse tipo de equipamento, ele nos ajuda
a visualizar isso acontecendo, não a antever, porque a gente precisa estar lá no momento da medição, mas a entender o que aconteceu naquele momento. E também, outra questão que eu citei ali no meio durante a apresentação, é a questão de deixar mais barato o tratamento de água. A gente vai saber em que altura da coluna d'água está a maior pluma de sedimentos, então, no momento da captação de água, o gestor do reservatório, ele vai saber exatamente aonde que ele vai, de qual altura que ele vai fazer a tomada d'água dele naquele momento. Não necessariamente não do fundo, ele vai poder mudar um pouco mais para a superfície, enfim, porque ali ele vai pegar menos sedimento, ele vai estar conhecendo como está essa distribuição ao longo da coluna d'água. Então, essas são umas das aplicações. Isso é muito bom. Olha, eu não vou mais ficar fazendo pergunta para você, mas eu vou contar uma coisa para os nossos colegas. Tudo bem? Vocês querem saber? Tudo bem. Posso contar? Então, vamos lá. Esta é uma das sequências das palestras que nós estamos fazendo para o Dia da Água. Você, como eu, a Liege, podem participar, né? Essa semana, hoje sou eu que estou recepcionando, tá? Nós estamos ainda no mês das mulheres, né? Então, por isso que vocês vão me ver por aqui um pouquinho mais. Mas você, meu colega, engenheiro ambiental, tá? Das cidades aqui, principalmente das nossas cidades, né? Mas nós temos aí associações em todo o Brasil, né? Mas você, colega, que é do estado de São Paulo, eu quero te convidar a vir se associar a uma das nossas associações, ou em todas, se você quiser, mas a participar, porque aqui você pode também divulgar o seu trabalho. A Liege está divulgando aí o doutorado dela. Nós temos aqui várias informações aos colegas engenheiros ambientais. Os nossos grupos são riquíssimos de informação, de estudos, tá? Nós trocamos figurinha e isso é muito bom. E você pode trazer isso para nós aqui. Traga a sua experiência, traga o seu conteúdo, participe, contribua, aprenda. E aí, aquele que não é engenheiro ambiental e que é o contratador, que são os nossos clientes, tá? Que são aquelas pessoas que podem precisar de nós, estejam entrando nos nossos sites que você vai encontrar lá o perfil, vai encontrar o histórico, né? Vai saber quem é, que é cada um dos nossos colegas, e como nós atuamos dentro de várias áreas, você vai encontrar com certeza um especialista da sua área. E se não encontrar, entre em contato conosco que nós vamos te indicar, tá? Então, Liege, eu quero agradecer muito a sua participação, né? A sua disponibilidade de estar aqui, né? Nos enriquecendo com o seu conhecimento. Convido você a participar outras vezes, né? Estar conosco, né? Você vai gostar, tá? Aliás, você já gostou, você já está dentro da coisa, está dentro das programações. Né? E seja sempre muito bem-vinda aqui conosco. É que a Liege, ela já participava das associações, só que ela estava lá no Sul. Então, agora ela está aqui conosco em São Paulo, tá? Seja sempre muito bem-vinda. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Né? Até mais. E vejo vocês. As dúvidas, se você tiver alguma pergunta, tá? Nós vamos ter um espaço. Você pode fazer a pergunta aqui no YouTube e depois nós vamos responder para você lá no nosso site, tá bom? Porque aí nós vamos fazer perguntas e respostas que vocês podem encontrar e os nossos colegas vão disponibilizando lá. Então, até a próxima. Conto com vocês, hein? Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigadão por vocês. Tchau, tchau.